observe primeiro que o metabolismo da fotossíntese, da respiração, do acúmulo de açúcar, da produção de matéria seca, nos vegetais, independente da espécie, metabolicamente é praticamente o mesmo. Querer enxergar as diferenças é querer enxergar o palavrão na parede sem enxergar a cor da parede. Então, essa é a primeira diferença objetiva. Agora, esse conjunto, tanto tem algumas adaptações em função do metabolismo das plantas, para soja, para milho, para pastagem, para floresta, são adaptações que nós fazemos a quatro mãos com os técnicos do setor, como foi no caso da floresta, como está sendo no caso da soja, com resultado bastante razoável. São ganhos expressivos que estão acontecendo, como no caso do milho, e assim por diante. Quer dizer, do meu ponto de vista, a inovação que está criando, vamos dizer assim, uma expectativa, porque nunca a maioria não acreditava, é o BB Booster, que praticamente elimina 100% da doação nitrogenada da cana-de-açúcar. Provavelmente outras culturas, mas estão sendo pesquisadas para a gente poder afirmar com segurança. Por enquanto, nós não temos os elementos probatórios para chegar a esse nível de atrevimento. Vamos primeiro raciocinar com a cultura. Teoricamente, você pode induzir desequilíbrio e reação na planta em qualquer época. Porém, em algumas épocas que ela vai te dar uma resposta econômica grande, que eu chamo e batizei de janelas fisiológicas. Vamos pegar o caso da soja especificamente. A primeira janela fisiológica quer dizer que é a oportunidade que a planta dá ao produtor para interferir no metabolismo e aumentar a produtividade é entre o terceiro e o quinto trifólio. A segunda oportunidade é na emissão das primeiras flores. E a terceira oportunidade é no enchimento, chamada enchimento da vagem. Quer dizer, você tem três oportunidades. Você sabendo investir corretamente, por exemplo, no BVI soja, que no caso da soja as três aplicações são 10 litros por hectare, os resultados falam mais alto que muita conversa fiada. Porque o que interessa é o din-din no bolso líquido, e é isso que a tecnologia está propondo. No caso do milho, as janelas fisiológicas estão exatamente nos primeiros 35, 40 dias da cultura, porque é quando define a produtividade potencial. Então, você tem uma primeira época, mais ou menos entre 20 e 25 dias de germinados, e 15 dias depois. Ela fala, mas no pendoamento o máximo que você pode conseguir é esticar a durabilidade do grande pólen. Mas você não vai aumentar a produtividade porque ela foi definida lá atrás. Da mesma forma na floresta. A floresta, você, por exemplo, tem os primeiros 2 anos de desenvolvimento, porque depois de 2 anos a 3 anos, o ecossistema passa a se suprir, é como se a floresta não precisasse que ninguém interferisse no processo, que ela vai bem, obrigado. Então, a floresta tem a primeira oportunidade em torno dos 6 meses e a segunda a cada 6 meses. E por que essa variação? Porque tem regiões com déficit hídrico, tem regiões de mais umidade. Então, esses ajustes têm que ser feitos em função do ciclo de corte. Quer dizer, o que a BVI floresta traz? Acelera o metabolismo, aumenta a produtividade de madeira, de ester por hectare ano. Da mesma forma, nós podemos olhar outras culturas, por exemplo, cítricos. Nós temos o trabalho, só que não dá para você abraçar o mundo. Então, nós escolhemos prioritariamente o mercado da cana-de-açúcar, porque é o mais relevante para o país e o mais histórico. E, por convite de floresta, nós entramos em florestas. E, por convite agora do setor de soja e milho, nós estamos dispondo a dar esse suporte, assim como já estamos dando na pastagem. Indo agora para o lado da melhor época, você, primeira coisa, tem que saber a hora que o produto chega no campo. No caso da cana-soca, por exemplo, quando as folhas estão fechando na linha, o que corresponde a cobrir a área de rua, mais ou menos 20% a 30%,
É a hora ideal de aplicação, por quê? Porque está na fase final do perfilhamento, onde a taxa de multiplicação celular é a mais alta que acontece dentro da planta. Então, o nosso negócio, aplicando nesta época, está focado em aumentar o número de células da planta, que, por sua vez, vai gerar uma produtividade maior. A segunda época é no fim do desenvolvimento do colmo, porque aí nós estaremos estimulando o metabolismo de produção de sacarose e sua transferência para o colmo. E isso aí é um pulo do gato, que é exatamente a cicloheptose, que é um conjunto de nutribióticos. Nutribióticos são produtos naturais que não são essenciais da planta, mas que têm uma função de estimular uma série de metabolismo. Então, tudo isso junto, aplicado, por exemplo, ao fim do desenvolvimento do colmo, você estará aumentando a quantidade de açúcar no colmo, então a chamada tonelada de açúcar por hectare aumenta, assim como a TR do caldo. E são parâmetros fáceis de medir, e quem trabalha com cana sabe disso, é muito fácil de avaliar o resultado. Bem, a razão do produtor de cana de introduzir a tecnologia do BVI e outras desenvolvidas nessa área, a primeira razão é uma só. Ninguém vive de sonhos, vive de din-din. Din-din não compra felicidade, mas paga tudo que ela gasta. E o que interessa ao produtor é a rentabilidade líquida por hectare. Quer dizer, quanto é que sobra no bolso depois de pagar todas as contas? Quer dizer, isso, por sua vez, depende da produtividade de colmos e depende também da quantidade de açúcar por tonelada de cana. Tudo isso, quer dizer, com o BVI, ele não vai alterar o que ele já está fazendo, ele vai agregar. Se eventualmente tiver alguma pulverização com fitossanitário, ele adiciona o fitossanitário na época. O que ele não deve fazer é esperar a oportunidade do fitossanitário para aplicar o nutriente. Porque o nutriente tem suas janelas fisiológicas. Já o fitossanitário depende do grau de infestação. Então, é essa habilidade de juntar as oportunidades que faz o produtor ter mais sucesso do que o outro. O BVI é simplesmente uma ferramenta a mais para ajudá-lo a ter uma rentabilidade muito maior. Mas, para ter essa consciência, é importante que o sujeito saia da caixa, visite aqueles que já estão usando, as usinas que já estão usando, informe-se sobre os resultados, informe-se sobre a rentabilidade, da praticidade do uso. Quer dizer, não precisa de entrar no escuro. Basta ele ter, hoje, com a internet, com o celular e com o computador, esse diálogo é muito rápido e muito fácil. Mas o sujeito tem que sair da caixa, senão ele só fica naquilo que, entre aspas, ele acredita. E crença é uma decisão emocional. A ciência vive de fatos e não de crenças.